Fala pessoal, bem-vindo ao canal Tech in Dev. Eu sou Márcio Moreira e hoje vou mostrar para vocês aí, fazer uma breve apresentação do Laravel, um framework PHP, que hoje é muito usado aí pela comunidade. É um framework estável, bem, como é que eu posso dizer? Ele é bem utilizado, ele é bem. Assim, tem um desempenho muito legal, dá para fazer bastante coisa. Eu, particularmente, uso ele, já tem aí uns 3, 4 anos que eu uso Laravel. E a ideia aqui é falar um pouquinho sobre ele, dar um overview geral em relação ao framework, ver o que a gente tem aí de vantagem, e aí em cima disso a gente também pode ver o que tem de desvantagem aí, o que é legal, o que não é, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a apresentação aí, tá? Então, o que a gente vai ver aqui dentro dessa apresentação, tá? A gente vai falar, inicialmente, vai dar uma introdução sobre o Laravel, a gente vai ver sobre o ecossistema dele, tá? Os pacotes, a gente vai dar uma olhada de como que funciona o Sail aqui para poder configurar um projeto, tá bom? Vamos falar do MVC, né, que é o que ele promete trabalhar em cima de camada MVC. Roteamento e páginas, banco de dados, parte de banco de dados. Vamos fazer um crudezinho simples aí, vamos tentar fazer em 10 minutos para não ser muito demorado. A gente vai dar um exemplo aí. Teste automatizado, como é que funciona e no final eu vou dar umas considerações, beleza? Então, vamos lá. O que acontece? O Laravel, ele foi criado em 2011, tá? Pelo Taylor Otwell, e ele criou como alternativa aí para poder vir ser um framework aí robusto e, e com recurso disponível aí, tá? Então, inicialmente ele começou de uma forma, hoje ele já teve várias mudanças, a gente está indo já para a versão 11 do Laravel, né? Então, assim, nessa trilha aí, nesse tempo aí, a gente teve muita mudança, até porque a gente também teve mudança em relação ao PHP. Então, o PHP hoje não é mais como era quando foi lançado o Laravel em relação a recurso de linguagem mesmo. Então, hoje a gente tem mais recursos e o Laravel avançou em relação a esses recursos, né? E o intuito dele foi criar um framework para pessoas que gostam ali do código limpo, né? Da gente ter ali um código bem escrito, né? E ter a sintaxe, né? Aqui tem uma frase, uma sintaxe simples e elegante coloca uma funcionalidade incrível ao seu alcance. Então, assim, a ideia ali dele era realmente escrever um código limpo, um código bonito e ter uma funcionalidade para poder ter as nossas funcionalidades. Então, dentro disso, a gente teve uma comunidade que se propagou muito rápido, né? Então, teve uma adesão muito, muito rápida em relação ao framework, né? Na época, a gente tinha aí framework como o Zend Framework, eu não lembro se estava, acho que já estava na versão 2, né? Então, o Zend Framework 1 foi um framework que rompeu ali uma barreira em relação a frameworks no PHP, né? Tipo, existia frameworks de outra linguagem, mas PHP era muito novo, tinha algumas coisas, mas o Zend veio para poder dar uma melhorada nisso, e foi a própria empresa, né, Zend, que ajudou ali a fomentar, a criar o Zend Framework. Mas com a versão 2, eu acho que deu uma esfriada porque ele ficou muito complexo, né? Então, eu acho que a comunidade ainda não estava preparada para uma complexidade daquele tamanho. Esse é o ponto de vista meu, Márcio, tá? Então, o Laravel ele era muito fácil de implementar, muito fácil de estar trabalhando dentro dele, né? Ele é orientado à configuração ali, então é muito, como que se diz? Ele é intuitivo a escrita dele, né? Então, assim, eu acho que isso também ajudou a adesão da galera ali.
né? Então, o Laravel ele tem bastante recurso, então ele é um framework que vem com bastante coisa ali que ajuda a gente no dia a dia, e a gente não precisa ficar reinventando a roda, né? Principalmente a parte ali de roteamento, né? Que é a parte de rotas ali do controller. Então, a gente consegue escrever ali de uma forma simples e declarar ali uma rota e declarar o método que aquela rota vai ser acessada, se vai ser por GET, por POST, por PUT, enfim. A gente tem a parte do banco de dados, o Eloquent, que é o sistema de ORM do Laravel, né? O Eloquent ele segue um padrão que a gente chama de Active Record, né? Então a gente tem um objeto que está mapeado com uma tabela e aquele objeto ele sabe pesquisar, ele sabe salvar, ele sabe apagar o banco. Tem muita gente que fala que isso é um anti-pattern, né? Porque em relação ao princípio de responsabilidade lá do Solid, a gente fere esse princípio de responsabilidade única, né? Porque teoricamente eu não poderia ter um objeto que sabe se salvar no banco. Então isso meio que não deixa ele agnóstico. Então eu acho que isso é um ponto que é um anti-pattern, porém é uma facilidade muito grande. Então, assim, é um facilitador muito grande em relação ao desenvolvimento ali. Então, acho que a gente tem que pesar ali o que é bom para a gente, né? Então, ele também trabalha com parte de fila, né? Hoje é nativo dentro do Laravel, a parte de filas, a parte de agendamento de tarefa ali, a gente consegue, ele já tem ele pré-definido, a gente pode trabalhar a fila com heads, a gente pode trabalhar com banco de dados, a gente pode trabalhar com arquivo, então isso também já deixa isso muito mais fácil a gente trabalhar com ele, né? E já tem uma parte de autenticação, de autorização também nativa dele, né? E vários outros recursos aí que a gente pode ver durante essa apresentação, e se vocês quiserem dar uma olhada melhor lá no site do Laravel, laravel.com, tem essas informações que eu estou falando, né? E ele tem um ecossistema que foram pacotes que foram sendo desenvolvidos ao longo desse tempo, né? E esses pacotes, eles ajudam o desenvolvedor de alguma forma, né? Tem pacote ali que ajuda o desenvolvedor a debugar o código, tem pacote que ajuda o desenvolvedor a ver a parte de fila, tem pacote que ajuda o desenvolvedor a fazer uma conexão com um meio de pagamento, e isso já está dentro da sua arquitetura ali, da sua estrutura, né? E várias outras coisas que a gente vai ver ali, algum pacote ou outro que a gente vai ver, mas assim, são bastante pacotes ali dentro desse ecossistema, né? Que tem o Forge, o Envoyer, esse Envoyer é para a gente fazer deploy, né? Tem o Nove, Spark, Vapor. Então, assim, existem várias coisas bacanas dentro do Laravel, né? Então, aqui a gente tem os pacotes, né? Então, a gente tem aqui o Forge, Vapor, Breeze, o Cacher, que é a parte do meio de pagamento, ele já faz a integração ali com o Stripe. Tem o Dusk, né? O Dusk a gente consegue fazer integração com teste automatizado pelo browser. Então, se você quer automatizar seu teste ali pelo browser, a gente consegue fazer esse teste automatizado pelo browser. O Envoy, como eu falei, que é em relação à parte de deploy, né? A gente consegue fazer scripts ali de deploy e conectar no nosso servidor e fazer deploy ali. O Inertia, que é um pacote para fazer integração com o JavaScript, e a gente consegue criar uma classe PHP que roda no JavaScript, ele faz essa transição, é muito legal. É a mesma coisa o Liveware, né? Ele cria, para a gente criar componentes ali dentro do JavaScript que fica rodando ali entre o Laravel e o Blade, né? Enfim, tem um Pint, que é uma implementação do PHP CS. A gente tem o Sanctum, que é a parte de autenticação, Socialite, que é para fazer integração com rede social, autenticação com rede social. E, enfim, a gente tem bastante coisa. O Telescope, que é para debugar a aplicação, usando o I ali, né? A parte de visão do browser ali, para a gente poder ver o que está acontecendo, né? Aqui é o Horizon, que é para a gente ver a parte de fila. Então, assim, tem bastante coisa bacana dentro do Laravel, né? Então, assim, tem até o Forge é um serviço que, se eu não me engano, tem que dar uma olhada, a gente consegue instalar ele na nossa máquina, mas ele já faz o provisionamento de aplicações PHP dentro de algumas redes, né? Então, DigitalOcean, Linode,
o Amazon, enfim, algumas coisas que a gente consegue ir vendo. Então vamos lá. O Laravel, né, ele já tem um pacote que é o Laravel Sail. Tem um vídeo no canal, vou deixar aqui, configurando o Laravel Sail com Docker. Ali explica melhor e eu vou passar aqui, mas eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma aplicação rápida, mas eu não vou entrar muito em detalhe em relação ao Sail não, tá? Deixa eu abrir aqui o ponto. Então, vou fazer um. Então, para a gente fazer a instalação do ambiente aqui com Laravel, né? Eu tenho que ter o Docker, eu tenho que ter o Docker instalado. E aí, olha como que é simples eu fazer isso, ó. Eu vou baixar um arquivo e faz a configuração toda do projeto para mim, tá? Então, projeto, vou chamar de projeto Tech and Dev. Eita. Então, pessoal, para a gente poder fazer a instalação aqui, é muito simples, tá? A gente precisa ter o Docker rodando, obviamente, na nossa máquina. E no vídeo eu mostro como é que a gente faz essa configuração. O vídeo que eu vou deixar no card aqui, tá? Mas vamos lá. Aí eu vou criar aqui, ó. Vou usar esse comando para poder criar um ambiente local aqui, tá? curl-s https://laravel.build barra, vou chamar o nome do projeto de Tech and Dev Laravel. Beleza. Ele vai fazer aqui a configuração, vai baixar o arquivo, vai fazer a configuração do Laravel para mim. E a gente já vai ter na nossa máquina rodando o nosso projeto. Tá? Então, aqui eu vou abrir aqui a pasta onde está o nosso projeto. Vou abrir por aqui, não, vou abrir pelo terminal. YouTube. Então, aqui, pessoal, está fazendo a configuração, tá, do projeto.
ele baixa um configurador, vamos botar assim a grosso modo, e executa já o Composer aqui. Ele baixa o esqueleto do projeto inicial e roda o Composer para poder instalar as dependências e sobe aqui, cria a máquina virtual que a gente vai ter dentro do nosso aqui dentro do nosso ambiente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica isso. Vamos só esperar esse comando aqui acabar de rodar, tá? E mostrar para vocês como é que é fácil iniciar um projeto em Laravel, né? E assim, isso é uma coisa que a gente ganha bastante tempo. Hoje em dia o tempo é uma coisa muito preciosa, né? Então a gente precisa realmente ter esse tempo aí para a gente poder, se a gente perder muito tempo resolvendo problema que não do projeto que a gente está fazendo, né? A gente acaba jogando dinheiro no lixo, né? A gente acaba jogando dinheiro fora. Eu vejo que 90% dos problemas que a gente enfrenta em relação aos nossos projetos é em relação à parte de ambiente, é em relação à parte técnica, né? Então, assim, sendo que tinha que ser inverso, a gente tinha que se dedicar mais, gastar mais energia com o negócio, né? Então, assim, resolver o problema do negócio do que resolver o problema de arquitetura, né? De infraestrutura ali. Então, assim, o Laravel, eu acredito que esse tipo de problema diminui, assim, consideravelmente. É óbvio que no início ali você vai ficar embolado ali, vai acabar tendo algum problema ou outro em relação à parte de talvez de um serviço que vocês nunca usaram, alguma coisa do tipo, mas eu garanto que a parte de infraestrutura, se tiver tudo certinho, é muito difícil dar algum problema dentro do projeto, tá? Então, assim, eu vou acabar de baixar aqui e a gente já volta com o vídeo, beleza? Bom, pessoal, a gente acabou aqui de fazer a configuração, tá? Então, rodou o comando aqui para a gente fazer a configuração, já está tudo pronto. Se a gente vier aqui no Docker agora, a gente vai ver que ainda não tem um container rodando. Por quê? Porque a gente ainda não subiu esse container. Ele só baixou, configurou e deixou aqui pronto nas imagens para a gente, né? Então, agora a gente precisa começar a rodar o projeto. Então, se a gente vier aqui e executar esse comando aqui, tá vendo? Ó? A gente vai entrar dentro do diretório do projeto e vai executar o comando aqui, .vendor.bin sale app. A gente vai subir os containers que a gente precisa. E se a gente vier aqui, a gente vai ver que os containers aqui, ele criou um container TechDev com esses serviços aqui dentro, né? Então, a gente tem todos aqueles serviços que a gente falou para poder rodar nosso projeto. E se a gente vier no navegador, tá? Deixa eu abrir aqui o navegador para vocês verem. Se a gente digitar aqui localhost, ele já vai estar funcionando aqui o Laravel, a gente já tem um projeto configurado, tá? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, a gente já tem o nosso projeto rodando e é muito fácil, como vocês viram aí, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Laravel, como é que ele funciona. Eu vou falar do MVC, né? Então, o Laravel, ele vem com um padrão aqui MVC, que é Model View Controller. E, na verdade, isso daqui, eu vejo hoje que a gente tem esse parâmetro aqui de como ele funciona, mas o Laravel ele é uma arquitetura em camadas. Então, a gente pode trabalhar a camada da forma que a gente achar mais viável, né? Então, se a gente olhar aqui no nosso projeto, tá? A gente vai ver que a estrutura de diretório que ele cria. Então, aqui a gente tem uma pasta pp, onde fica toda a parte do nosso código aqui, do nosso projeto. Então, aqui a gente vai colocar, se a gente for criar algum comando aqui para poder rodar em console ou em cron tab, ele fica dentro de console. A gente pode criar nossas exceptions e ele cria essa estrutura aqui de diretório exception para a gente poder colocar as exceptions aqui.
né? Dentro de HTTP é tudo relacionado à parte de requisição HTTP. Então, a gente vai ter os controllers, os middleware. A gente, quando criar as validações de campo via request, eles ficam aqui dentro, né? Quando a gente criar o que eles chamam de resource API, né, que é a forma que a gente vai exibir o dado, no caso, se a gente for fazer alguma parte de JSON, a gente também vai colocar aqui dentro dessa estrutura HTTP, né? Então, e aqui fica tudo que está relacionado à parte de HTTP. Models são os models em relação ao RM aqui de banco de dados, então ele, por padrão, ele já cria um user aqui, então aqui é como que é a classe dele, tá? Então aqui a gente tem o Fable, que são os campos que a gente consegue popular de forma fácil da nossa classe. Campo hidden é o que não vai para quando a gente, dentro do nosso controle, se a gente quiser retornar aquele objeto, a gente pode esconder alguns campos, né, para poder não exibir para o JSON. E aqui já vem a parte de cache, que é a transformação. Então, quando a gente pegar essa informação de e-mail, verify the ele já vai jogar para datetime. O password ele já vai jogar um hash aqui usando o bcrypt. Enfim, tem isso aqui é o Eloquent, né? Então, a gente tem várias coisas aqui que a gente consegue fazer. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso agora, tá? A gente tem a parte provider, que são os providers aqui que a gente tem dentro da nossa aplicação. Também não vou entrar e explicar isso agora. E tem as outras configurações. Bootstrap é como que a aplicação vai funcionar aqui dentro do framework. Então, aqui tem algumas configurações de como ele vai carregar informações de console, informações de HTTP, que seria a parte de rota. Enfim, vai fazer o autoload aqui, ele faz toda a parte disso. Config são as configurações, então a gente já tem a configuração aqui da aplicação, de autenticação, broadcast, cores, database, conexão com banco de dados, parte de e-mail, de log, enfim, tem bastante configuração aqui dentro, então fica tudo aqui dentro. Então, a gente tem esse diretório database que a gente vai ter aqui as nossas migrations, nossas seeders, as factories, né? Seeders eu vou falar um pouco mais para frente, migration também. Factory a gente consegue criar fábricas de objetos aqui, então no caso aqui, user factory é para a gente poder criar um usuário aqui, ele usa essa biblioteca fake, né? Para a gente poder gerar um nome aqui se a gente quiser fazer algum teste, alguma coisa. Então aqui ele já cria um nome fake, um e-mail fake, né? Então ele já cria algumas informações aqui, então a gente pode fazer as factories aqui para os nossos testes, tá? Public é uma pasta onde que o nosso servidor de aplicação vai enxergar, então aqui que vai ter um index que vai chamar toda a nossa aplicação, tá? Resources são a parte de CSS, JavaScript e as views aqui do Blade, tá? Routes são as rotas que a gente vai configurar, então a gente tem rota de API, rota de web, né? Rota de console, rota de channels aqui para a parte de eventos. Storage é onde vai ficar os arquivos que a gente vai trabalhar dentro da nossa aplicação. Então, se a gente for fazer o upload de arquivo, ele fica aqui dentro, os logs ficam aqui dentro, tá? Esse framework aqui são coisas do framework, então ele tem cache, session, parte de views, então tudo que ele vai ter que cachear alguma coisa do framework, ele coloca aqui dentro. Isso aqui a gente não mexe muito, tá? Testes é um diretório de teste, onde a gente vai criar os nossos testes automatizados. E o vendor são as dependências do nosso Composer, ele fica aqui dentro do vendor, como qualquer projeto que usa Composer. Além disso, a gente tem outros arquivos, a gente tem a configuração do PHP Unit, que a gente tem o Docker Compose, que é a configuração do nosso ambiente aqui, o Sail, ele faz baseado nesse arquivo Docker Compose. Então, se a gente quiser criar algum serviço que o Sail não oferece, a gente consegue incluir aqui e usar. Então, por exemplo, eu quero usar o ngrok aqui para poder a gente deixar nossa aplicação visível para a web, né? Não só local, para testar em outra máquina, alguma coisa do tipo, a gente consegue incluir aqui. E a gente tem o Artisan, que é onde, para mim, é o coração aqui do
do Laravel, né? O Artisan é vamos colocar assim, um executável, né? Que nos possibilita de criar qualquer coisa dentro do Laravel. Então, a gente consegue fazer tudo via linha de comando, como a gente vai ver daqui a pouco, usando o Artisan. Então, se a gente precisar criar um controller, a gente cria via linha de comando com Artisan. Se a gente quiser criar um modelo, a gente cria via linha de comando. Se a gente quiser criar um comando, a gente cria a gente cria via linha de comando. Se a gente quiser criar algum comando que cria alguma coisa, a gente pode criar e incluir dentro do Artisan também. Então, por exemplo, eu quero criar um comando que eu vou cadastrar um usuário dentro da minha aplicação. Eu quero criar um comando que eu vou verificar alguma coisa e vou mandar um e-mail. Então, assim, a gente consegue criar esse comando e depois colocar isso dentro de uma cron tab, alguma coisa, e fica tudo centralizado dentro do Artisan. Isso, para mim, é o coração do Laravel, tá? A gente tem o .env, que é onde fica as configurações da nossa aplicação, os parâmetros de configuração da nossa aplicação. Então, lá dentro daquele arquivo config, né, a parte de banco de dados, por exemplo, se a gente abrir aqui, a gente vai ver que ele usa esse env aqui, essa função env, que ele vai buscar dentro, essa função ele já busca dentro do .env um parâmetro. Então, por exemplo, a configuração da conexão com MySQL, né? Aí ele passa aqui os parâmetros de conexão. Então, a gente tem aqui o driver, que é MySQL, o URL, que é o URL de conexão. Então, ele vai buscar no .env esse database URL. Então, se a gente vier aqui dentro do .env, a gente vai ver que existe esse database URL. Na verdade, aqui é o dbhost, né? Então, esse URL aqui, se a gente quiser configurar uma URL já com tudo, né? Mas geralmente a gente configura com host aqui. Então a gente tem o dbhost, dbport, tem o database, enfim, a gente tem aqui as configurações e assim ele segue o padrão para todo o .env aqui para a gente poder colocar lá. E aqui a gente também pode incluir alguns parâmetros se a gente quiser aqui de ambiente, tá? Essa é a estrutura. E se a gente vê, como eu falei lá do MVC, ele cria essa estrutura básica aqui, mas a gente não necessariamente precisa acompanhar isso, né? A gente pode, de alguma forma, mudar isso daqui. Então, se a gente quiser criar uma camada de serviço, quiser tirar fora dessa parte de app que o Laravel dá como padrão, a gente também pode criar uma pasta SRC, criar um pacote aqui, enfim, é totalmente mudável, né? Não sei se existe essa palavra, mas é totalmente mudável, tá bom? Então, vamos continuar aqui a apresentação. Roteamento e Template Engine. O roteamento, como eu falei, ele é a parte de rotas, né, do nossa aplicação. Então, toda vez que a gente acessa a aplicação lá, www.minhaaplicação.com.br barra alguma coisa, né? Então, isso são rotas web, né? Quando a gente acessa pelo browser. Então, se a gente vier aqui dentro de rotas, a gente tem aqui a rota web, a gente vai ver que tem tá vendo? O barra aqui, ele vai chamar esse view welcome, que está dentro de resource view welcome. Então, a view sempre fica dentro de resource view aqui. Então, é aquela página que a gente viu lá no browser, ela é renderizada essa página aqui, tá? Então, a parte de roteamento fica ali dentro. Se a gente está rodando uma API, ele fica especificamente dentro de API aqui dentro do routes, né? Então, se a gente quiser criar uma rota aqui de API para poder chamar, ele por padrão, ele cria barra API, barra alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma rota aqui, o método get, chamando barra user, e aí eu vou chamar uma função aqui, e aí dá um return response, vou chamar aqui um JSON, vou criar aqui um teste para vocês verem como é que funciona. Então, se eu vier agora aqui no nosso projeto e colocar barra API barra user,
ele vai chamar aquela rota lá que a gente fez a modificação e ele vai vir aqui e vai botar e vai retornar o que a gente colocou lá, tá? A gente pode usar aqui dentro das rotas a parte de middleware, né? Então, por exemplo, aqui tem esse middleware do Sanctum, que é a parte de autenticação, que a gente vai ver como é que funciona mais para frente. Na web, a gente tem, como eu falei, a parte da view. Então, aqui ele está chamando a view welcome. Então, se eu quiser, por exemplo, criar aqui uma rota, get barra, vou chamar barra user function. E aí eu dar um return aqui. Aí eu vou, por exemplo, eu vou criar dessa forma que eu estou fazendo aqui. Eu tenho user.index. O que isso quer dizer? Eu tenho um diretório user e dentro eu tenho um arquivo index.blade. Então, se eu vier aqui dentro do view e colocar um user, e aqui dentro eu criar um index.blade.php, e aqui eu vou botar alguma coisa aqui. Usuários. Eita, usuário. A gente vai ver que essa rota vai chamar esse template aqui, tá? Então, se eu colocar aqui barra user só, ele vai chamar. Deu erro aqui. Aí eu botei um ponto ali em vez de vírgula. Então, o nosso erro foi aqui. Então, aqui a gente vai ter usuários aqui. Então, vocês perceberam que um é barra API e outro não tem barra API. Por padrão é isso, tá? Mas a gente tem como mudar e deixar sem barra API. Se quiser colocar um outro prefixo, a gente consegue colocar um prefixo, né? Só que geralmente a gente não cria nada dessa forma aqui, né? Simples assim. Geralmente a gente usa um controller, que dentro desse controller vão ter os métodos e cada rota vai corresponder ao método. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma parte de usuário, de controle de usuário, eu vou criar um user controller e lá dentro eu vou ter as rotas e por padrão ele tem um mapeamento ali de rotas e métodos que ele já faz esse depara aí, vamos colocar assim, a gente pode apontar para dentro desse arquivo e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos continuar aqui. Parte de banco de dados, a gente tem o Seed Immigration. O que é isso? Vamos falar aqui sobre o Seed Immigration rapidinho. Então, a gente tem aqui dentro do nosso arquivo database, a gente tem aqui Seeders Immigration. Migration são scripts que a gente cria para poder criar tabelas no banco de dados e a gente fazer o versionamento disso, né? Isso serve para quê? Por exemplo, a gente tem lá o nosso projeto e a gente está fazendo determinada tarefa no nosso projeto e essa tarefa a gente precisa criar uma tabela no banco de dados ou fazer uma alteração numa tabela, criar um campo, remover um campo, enfim. A gente consegue fazer o versionamento disso aqui dentro, né? E ter o script de criação da tabela, o script de alteração daquela tabela. Por padrão, ele já tem umas migrations prontas, né? Que é a criação de tabela usuário, de reset de password. Ele cria uma tabela de falha de jobs, que é para poder controlar a parte de jobs dentro do Laravel, se a gente usar, né? E para criar os access tokens aqui, quando a gente faz a autenticação via access token, né? Então, se a gente vê que a estrutura que ele cria, é um negócio bem simples. Então, a gente tem a função o método de app e o método de down. O app é quando a gente roda a migration, o down é quando a gente dá um rollback ali, quando a gente precisa voltar uma migration. Então, quando eu crio, ele bota a data e ele coloca um número aqui na frente incremental. Ou seja, para ele poder deixar em ordem crescente de tempo, né? Então, aqui é do menor para o maior. E toda vez que a gente cria uma migration, ele tem uma tabela especial dentro do nosso banco de dados, que é migrations, mostrando quais são os arquivos que ele já rodou. Então, se você rodar uma migration agora, se você rodar de novo, aqueles comandos que você rodou, ele não vai rodar de novo. A não ser que você faça um rollback e ele volte àquela migration e ele faz o reverso, né? Então, quando ele roda a migration, ele faz o up, e quando ele faz o reverso, ele faz o down.
Nesse caso nosso aqui, ele está criando uma tabela users, né? E aqui dentro a gente tem as identificações dos campos dessa tabela users. A gente tem do tipo ID, então por padrão aqui ele já cria um campo do tipo BigInt, auto-incremento dentro do nosso banco de dados, tá? Então tem uma tabela, tem um campo name e e-mail que são do tipo string, ou seja, dentro do nosso banco de dados ele é do tipo varchar. O e-mail verified at, ele é timestamp, que é a parte de data, né? E ele por padrão ele é nullable, ou seja, ele é no label lá. E esse unique que ele coloca lá uma verificação de campo único dentro do nosso banco, né? E ele já tem alguns métodos, né? Esse blueprint aqui, que ele já cria os campos padrões para gente. Então, esse remember token aqui, ele cria campos de definição de remember token para poder a gente criar ali uma configuração da nossa tabela de usuário para poder lembrar do token ali na hora da autenticação. E esse timestamps ele já cria aqui dentro um campo de created at e updated at que é para poder mostrar no nosso banco quando que o usuário criou o registro e quando o usuário alterou o registro. Né? A gente consegue colocar aqui também uma informação que chama soft delete. Então, se a gente colocar aqui, ó, soft deletes, se a gente colocar isso aqui, ele já cria também a configuração de soft delete dentro daquele módulo, né, criando o campo deleted at aqui. E a gente precisa declarar na classe aqui no modelo de usuário que ele vai usar o trait soft delete. Então, dessa forma aqui, quando eu deletar um modelo aqui via comando, né? Se eu buscar aquele usuário e chamar o comando delete, ele não vai deletar do banco de fato, ele vai só marcar que aquele registro foi deletado e qual data que foi deletado através desse soft delete, beleza? E a gente tem aqui também o down, que é quando a gente vai fazer a reversão da migration, né? E o que ele faz aqui é simplesmente dropar a tabela user se ela existir. Então, eu crio a tabela e se eu quiser voltar, eu simplesmente dropo ela se ela existir. Beleza? Gente, geralmente o down aqui, quando é create de table aqui, a gente tem sempre o drop de table também. Mas a gente pode ter a migration de alteração de campo. Então, por exemplo, se eu criei um campo novo, na reversão eu tenho que deletar aquele campo novo. Então, nem sempre vai ser drop a tabela, pode ser um drop column. Se a gente está criando uma chave, a gente vai ter que dropar a chave. Enfim, existem outros fatos aqui que a gente precisa prestar atenção, tá? E falar em seeder aqui agora, os seeders são scripts que a gente cria para poder popular a tabela, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma base que a gente precisa popular dados padrões ali, né? Então, a gente pode criar os seeders para fazer de forma fácil para poder popular aquelas tabelas. Por exemplo, a gente tem uma tabela de status de cadastro, né? Então, para eu não precisar ficar indo no banco e dando insert na mão, eu posso vir aqui instanciar o objeto de status de cadastro e fazer os inserts aqui através de script PHP e rodar pelo Artisan ali para ele poder chamar esses seeders para ele poder estar populando. Beleza? Então, resumindo aqui, a gente tem a migration, que é o que vai fazer o versionamento do nosso banco para criar a estrutura do banco ali, criar a tabela, alterar dados da tabela. E a gente tem os seeders, que é para poder fazer a parte de popular o nosso banco de dados ou deletar alguma informação de banco de dados. Beleza? E a gente tem a parte de teste automatizado.